Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar de uma palavra que só tem duas letras, mas que tem um poder transformador. Fé. Como anda a sua fé? Se prepara que lá vem história. E se você tiver alguma história vinculada a este tema, deixe aqui nos comentários. E também, se você gostar do vídeo, curta e compartilhe. Fé. Você já parou para pensar no poder que tem esta palavra? Em Hebreus 11:1, Deus nos diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não se veem. Em Hebreus 11:6, nós temos ainda que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então veja o quanto é importante que nós realmente busquemos alimentar nossa fé, que nós realmente busquemos ter esperança e, principalmente, que nós busquemos dessa forma na fonte, pois o próprio Deus nos garante que aquele que tem falta de fé, busque a Ele, que a tudo dá, que Ele também nos dará fé. Eu vou contar uma história para você a respeito de um rapaz. Era um rapazinho que a gente chama daqueles rapazes que vão para a igreja, e ele tinha um terninho para ir para a igreja, era um servo do Senhor, que gostava de ir para a igreja usando um terno. E ele só tinha um terninho, ele era muito pobre, mas ele gostava de ir arrumado para a igreja, sempre com aquele terninho. Depois de algum tempo, ele sentiu no coração uma vontade de comprar um terno novo e foi procurar o pastor. Pastor, eu gostaria muito de comprar um terno novo, de ter um terno novo. Será que o senhor não tem nenhum dos seus que poderia me ceder? Só que a forma física do pastor e desse servo, desse rapaz, era muito diferente. E o pastor então sentiu no coração chamar alguns irmãos e eles então comprarem um terno novo para ele. Só que então Deus revelou para ele: não compra. E então o pastor, não entendendo nada, falou para o servo: olha, a melhor coisa que você pode fazer é agradecer por esse terno que você tem. Seja grato, olhe para esse terno, louve ao Senhor por esse terno e diga para Deus que você acredita que em algum momento Ele vai providenciar, Ele vai prover um novo terno para você. Mas nesse momento você precisa ser grato pelo que você tem e louvar a Deus e dedicar a Deus e até mesmo já agradecer pelo novo terno que você vai receber. Mas não revelou para ele que não comprariam um terno para ele. Apenas lhe disse aquilo. O rapaz saiu da igreja super feliz, animado, contente, cantando louvores, com seu terninho surrado. Quando de repente, quase chegando perto da sua casa, um ladrão o abordou. E o ladrão disse: passa suas coisas, passa sua carteira, passa seu celular. E ele disse: eu não tenho nada, o seu relógio, como que você não tem nada? E nesse momento o ladrão falou: então me dá esse terno. E ele ficou arrasado. Afinal de contas, como assim? O pastor tinha acabado de falar para ele poder louvar a Deus, que ele receberia um novo terno, e naquele momento o único terno que ele tinha estava sendo tirado dele. Então, o ladrão tirou o terno, o ladrão levou o terno dele, e o ladrão, com pena dele, ainda deixou a roupa dele para ele. Quando ele colocou a roupa, ele assim, questionando a Deus o que estava acontecendo, ele colocou as mãos no bolso. E estava cheio de dinheiro, em que ele pôde comprar não somente mais um terno, mas também suprir a sua casa com o que ele precisava. O ladrão havia esquecido o dinheiro que havia roubado em algum outro momento. Então aqui é um exemplo de fé? Sim, é um exemplo de que ele sabia que Deus proveria aquilo que ele queria. Então vejam que a fé, ela não está ligada somente a coisas grandiosas. A fé está ligada a coisas pequenas, a coisas que Deus conhece as nossas necessidades. Você tem colocado no altar do Senhor as suas petições e acreditado realmente que Ele vai supri-las? Você tem alimentado a sua fé? E veja aqui, se o pastor não estivesse conectado com a vontade de Deus, talvez ele comprasse um terno para ele. Mas ali, aquela experiência foi uma experiência de que o próprio Deus proveu a necessidade daquele rapaz. E se você tiver também histórias de fé na sua vida, coloca aqui nos comentários para alimentar a fé de outras pessoas, porque eu tenho certeza de que se você olhar com cuidado, a sua vida tem vários episódios em que você foi abençoado, abençoada com
situações em que você creu e aconteceu. Mas como saber a diferença entre o que é da vontade de Deus e o que é somente a sua vontade? É manter um relacionamento de intimidade com Ele. Nós precisamos de verdade nos conectarmos para entendermos aquilo que é da vontade de Deus e assim entendermos também que as nossas vontades possam estar alinhadas com elas, que são projetos de Deus para a nossa vida. Agora eu quero falar para você também de algumas histórias na Bíblia que falam das consequências da falta de fé. E por que elas estão registradas lá? Para nos mostrar que as consequências da falta de fé podem literalmente dificultar a nossa vida ou até mesmo mudar a nossa história. Mesmo que estejamos embaixo da vontade de Deus, nós também temos o livre-arbítrio, nós também temos que fazer a nossa parte. E a mais importante, segundo Deus, segundo a Bíblia, é a fé. É a gente acreditar naquilo que somente Ele poderá fazer por nós. Nós temos o povo hebreu que saiu do Egito com Moisés, que enfrentou vários povos a caminho da Terra Prometida. E chegou um momento em que faltavam apenas 40 dias para que eles conseguissem chegar, em que Moisés pediu para que 12 espias, 12 homens, fossem na frente para conhecer o terreno, para entender melhor como era essa terra. Quando voltaram desses 12 homens, apenas 2 homens falaram que sim, as promessas de Deus se cumpririam e que eles conseguiriam conquistar a terra prometida. Mas 10 desses homens falaram para o povo que seria impossível, ou seja, duvidaram das promessas de Deus. E o povo, então, muito cansado, já se abalou com aquilo e duvidou que Deus realmente os levaria para onde Ele havia prometido. E essa dúvida, a falta de fé desse povo fez com que Deus os deixasse durante 40 anos naquele deserto, para que toda uma geração fosse renovada, para que então eles pudessem ir para essa terra prometida. Então vejam que as consequências da falta de fé desse povo, de duvidarem das promessas do Senhor, foram muitos anos vagando no deserto que eles poderiam fazer em 40 dias. Você já se deu conta dessa história? Uma das histórias mais marcantes da Bíblia em relação às consequências da falta de fé está na história de Sara e Abraão. Abraão é um dos fundadores das 3 maiores religiões do mundo. Todas essas 3 religiões apontam para ele, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Mas como isso se estabeleceu? Abraão tinha uma promessa de Deus de que a partir dele havia toda uma numerosa geração, havia toda uma descendência. E essa promessa se revelava a partir do filho que ele teria com Sara. Só que Sara, já muito idosa, duvidou de que ela poderia ter filhos. E assim ela decidiu dar a Abraão a sua serva Agar, para que então ele tivesse um filho com ela. A partir desse filho, que se chamou Ismael, Abraão o levou para que Deus o abençoasse. E foi então que Deus lhe falou: a minha promessa está relacionada ao filho que você terá com Sara, que você chamará de Isaque. Vejam aqui o problema que foi criado. Abraão teve um filho com Agar, chamou de Ismael, mas a promessa de Deus estava relacionada ao filho dele com Sara, que realmente nasceu depois. Com 90 anos, Sara teve Isaque. Depois que ela teve Isaque, começou a ter um problema dela com Agar. E foi então que ela pediu para que Abraão a expulsasse. E ela com seu filho Ismael foram expulsos e a partir dali começa a história do povo árabe, começa a história do islamismo. E essa história, nós sabemos o quanto houve desdobramentos e que acontecem até os dias de hoje, eles são inimigos do povo judeu. Vejam aqui, o que eu quero mostrar para você é que a partir da falta de fé, nós podemos nos precipitar. Nós podemos fazer coisas que não seriam da nossa competência, porque nós não estamos acreditando nas promessas de Deus. Mas como que eu vou saber quais são as promessas de Deus? Mantendo intimidade com Ele, buscando cada dia mais na sua palavra,
tendo um relacionamento próximo com pessoas de Deus, que podem também fazer revelações, que podem também falar coisas, estar atento a tudo que nos rodeia e sempre entendendo que Deus vai falar e não necessariamente vai falar da forma que a gente entenda num primeiro momento, mas Ele vai dar sempre orientação. Para que as suas promessas se cumpram na nossa vida, precisamos estar conectados com Ele e não tentarmos fazer as coisas do nosso jeito. Isso revela falta de fé. E a fé é aquilo que se espera, aquilo que você não tem certeza, mas que você quer muito. E quando deve acontecer, Deus vai colocando no seu caminho tudo o que é necessário para que aquilo se concretize. Porque o que está em jogo não é você, é a honra e glória dele. É você tributar ao Deus do impossível aquilo que aconteceu. Então vejam que não é sobre a força do nosso braço, mas sim sobre a força da fé que muitas das coisas acontecem na nossa vida. Isso está relacionado a muitas vezes você tem uma história sobre ter um filho. Quantas pessoas que você conhece que não podiam e de repente, como se fosse algo realmente sobrenatural, conseguiram concretizar esse sonho? Uma pessoa que desejava muito uma determinada situação, uma determinada coisa, ela foi fazendo a parte dela, mas foi aguardando no Senhor, foi esperando no Senhor e aquilo aconteceu. Quantos testemunhos nós temos de fé? E na Bíblia também temos mais testemunhos também dos problemas da falta de fé, mas que de uma certa forma nos trazem um pouco de alento ao coração, porque são pessoas que andavam com Jesus. Teve uma passagem em que Jesus deixou os discípulos irem para atravessar pelas águas e ficou orando num monte. E quando já era tarde, ele decidiu chegar-se junto a eles andando sobre as águas. E sabe o que aconteceu? Quando ele estava se aproximando, eles ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. Só que quando ele se revelou, Pedro, muito corajoso, disse: então, mestre, se és tu mesmo, deixa que eu vá até você. Deixa que eu vá até ti. E ele então disse: venha, Pedro. E Pedro, olhando para Jesus, foi caminhando sobre as águas. E de repente, ele olhou para o vento, duvidou e começou a afundar. O que eu trago aqui? Aqui é quando a gente não coloca apenas os olhos em Jesus. Quando em algum momento na nossa vida a gente titubeia, a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente começa a olhar para algumas coisas da vida de outras pessoas ou experiências que não deram certo na vida de outras pessoas. E a gente começa a acreditar que também não vai dar certo na nossa vida. Então o que eu te convido é olhar para Jesus, olha para a sua história. Porque ali Jesus estendeu a mão para ele e perguntou: o que houve? Por que tanto medo? Por que duvidaste? Porque ele desviou o olhar de Jesus. Em outra passagem, nós temos uma outra experiência dos discípulos, em que eles estavam num barco e esse barco começou a sacudir muito, com muito vento, com muitas ondas, enquanto Jesus estava dormindo. E então eles, desesperados, resolvem acordar Jesus para que ele acalmasse a tempestade. Em primeiro lugar aqui, eles foram para a pessoa certa, ou seja, Jesus acalmava as tempestades. Só que eles também poderiam ter fé de que Jesus, estando no barco, não poderia acontecer nada demais com eles. E nessa hora Jesus também pergunta: o que houve? Que vocês duvidaram? Onde está a sua fé? E eles andavam com Jesus, eles estavam próximos, eram discípulos de Jesus. Então vejam que essas experiências dos discípulos com Jesus, que andavam com Jesus e mesmo assim tiveram dúvidas, tiveram medo, trazem um alento ao nosso coração. Porque mesmo andando com Jesus, se nós olharmos para o lado, se nós olharmos para as circunstâncias e até mesmo para traumas, para a nossa história, nós podemos sim duvidar das promessas de Deus, nós podemos sim duvidar de que aquilo que nós queremos muito vai dar certo. Mas aí precisamos de novo recorrer a Ele. Essas passagens estão lá em Mateus 14, de 22 a 36 e também em Marcos 4, 35 e Marcos 5 até 43. Leia essas passagens e veja claramente ali
que Jesus estava com eles e mesmo assim eles estavam duvidando sobre o que aconteceria e precisaram recorrer a ele, porque olharam para as circunstâncias. Então a nossa fé está muito vinculada a olharmos para Jesus, está muito vinculada a acreditarmos nele, através do estudo da sua palavra, através da oração, através da sensibilidade de enxergar os sinais, do louvor, do jejum. E nesse sentido chamamos isso de disciplina espiritual. É algo para se fazer todo dia um pouquinho. E assim também levarmos essa fé para outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas também precisam dos nossos testemunhos de fé, do agir sobrenatural de Deus na nossa vida, para que elas também acreditem, para que elas também tenham uma referência de fé. Então, veja quais são os sintomas e consequências da falta de fé. Um excesso de ansiedade, agir por impulso, a precipitação, e veja o quanto isso poderá lhe trazer arrependimento. Mas o que fazer nessas situações? Nós precisamos buscar na palavra de Deus aqueles textos que nos trazem a certeza de que Ele está por nós. Um deles está em Isaías 40:31. Mas os que confiam no Senhor recebem novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem suas forças, andam e não se cansam. No Salmo 89:34, Deus falou também para Davi: não quebraria a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir com nenhuma das suas promessas. Vejam que Deus é muito claro na sua palavra de que Ele está sim cuidando daquilo que nós não temos ingerência. Nós precisamos confiar. Mas Deus também nos fala lá em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, ou seja, Ele nos traz armas que nós podemos usar nos momentos difíceis, nos momentos de desânimo, nos momentos que nos sentimos atacados pelas forças malignas. E um dos maiores sentimentos, uma das maiores armas que nós temos que ter é a fé. A fé, ela é colocada com a figura de um escudo. Através da fé, nós podemos nos proteger contra os dardos inflamados do inimigo. E o que esses dardos inflamados do inimigo fazem? Eles trazem dúvida, eles fazem com que nós não acreditemos nas promessas de Deus, eles nos deixam desanimados. E assim, com a fé, nós nos protegemos disso. E por fim, eu vou deixar aqui algumas recomendações para que você possa, sim, alimentar cada dia mais a sua fé. Busque intimidade com Deus. Nós só confiamos em quem nós temos intimidade. Busque também um relacionamento. Busque manter uma vida de oração. Busque se alimentar também de passagens que tragam e fortalecem a sua fé, como em 1 Filipenses 4:13, em que Deus nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo fala nessa passagem que ele pode sim, mas naquele, com Jesus, através de Jesus. E nós temos também em Salmos 27:14, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então eu apresentei aqui para você várias estratégias para que você alimente a sua fé e principalmente histórias que comprovam o quanto a falta de fé pode sim atrapalhar a nossa vida. Deixe aqui nos comentários se você está passando por alguma coisa que você precisa acreditar muito, se você tem experiências de fé, se você tem coisas para compartilhar a respeito deste tema que possam também alimentar a fé de outras pessoas. Porque o testemunho pode sim fazer com que cada um que está passando por uma determinada situação possa acreditar que sim, vai dar certo. Talvez não seja o seu certo, mas será sim o certo de Deus, desde que você faça a coisa certa. Que este vídeo possa abençoar a sua vida. Eu não sei a situação que você está passando, mas eu posso te garantir que se você se mantiver com fé e fazendo a sua parte, com toda certeza vai dar certo.
talvez não seja exatamente o seu certo, mas será o certo de Deus. Confie.